Embarque comigo nessa aventura, vamos aprender um pouco mais da palavra hebraica. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita em algumas línguas antigas e o hebraico é uma delas. E a palavra para profeta é Navi. Vamos aprender um pouco mais sobre Navi. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a palavra hebraica para profeta, que é a palavra Navi, e profetas Neviim. Existiam muitos profetas na Bíblia. Deus chama Abraão de profeta, Deus chama Moisés de profeta, e vou colocar aí os versículos para vocês. E também quero falar de como os profetas, eles entregavam essa inspiração que Deus os dava. Ele trabalhava por meio, a palavra Navi quer dizer homem inspirado por Deus. Então Navi, que é profeta, ele tinha uma mensagem diretamente de Deus para o povo. Ou essa mensagem era de teor confortador para a nação, ou esse teor era extremamente condenatório, vamos dizer assim, para a nação. Assim como nós vemos as mensagens de Jeremias. A palavra do Senhor veio a Jeremias. E Jeremias disse, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Mas, na verdade, ele estava entendendo que ele era de Anatote. Anatote é onde viviam os sacerdotes banidos da tribo de Levi, da descendência de Eli. Eles foram banidos do sacerdócio por uma palavra do Senhor que veio ao profeta Samuel. Então, Jeremias era descendente de Eli, portanto, ele era levita, mas ele não podia cumprir o seu chamado como sacerdote no templo. E eles então estavam morando em Anatote, que é a cidade de Jeremias. Mas Deus o chamou de lá. Jeremias então ele tem uma mensagem muito forte, que é a mensagem de condenação, de conserto, de que Deus iria sim levar a cidade de Jerusalém à ruína, que Israel e Judá seriam tomados. E essa mensagem, então, não agradava a muitas pessoas. Não agradava ao rei, porque ela batia de frente com o Estado. Ela batia de frente com as autoridades. E tinha até profetas que diziam que Jeremias estava errado em suas predições. Mas sabemos que Jeremias estava completamente correto. E Israel, então, foi tomado, Israel e Judá, e ficaram 70 anos em cativeiro na Babilônia. Por que 70 anos? 70 anos, a Bíblia diz que o povo de Israel não dava para a terra de Canaã o descanso. De 7 em 7 anos, Deus pediu um descanso à terra. Não era para plantar, não era para mexer na terra. Era o ano do descanso da terra. Mas eles não ouviram o que o Senhor disse. E passaram-se, do dia que eles entraram em Canaã, até até o momento em que eles foram exilados, passaram-se aproximadamente 490 anos. Então foram 70 anos para que Deus ele tivesse da terra o seu jubileu.
e eles forçaram a terra, mas Deus deu descanso para a terra. Aí tá aí os versículos para você ler, comparar o que eu estou dizendo, a profecia de Jeremias a respeito disso, e você pode estar também lendo aí. E também, vamos voltar aqui, em Jeremias capítulo 26, no versículo 20 ao 24, diz que existia também um profeta que tinha a mesma mensagem que Jeremias, a mensagem de condenação. E esse Nabi, então, ele se chamava Urias. Urias, ele foi morto pelo rei Joaquim. Mas no versículo 24 diz que Jeremias foi livre. Apareceu lá um homem que o livrou de ser morto, que o escondeu, enfim. Jeremias, então, por sua mensagem ser muito forte, ele corria risco de morte. Ele estava pregando a mensagem, mas sabia que as predições divinas que ele estava dando era muito pesada para a nação, e a nação não queria aceitar que Deus os fizesse passar por um exílio, onde a cidade e o templo que o rei Salomão havia construído seria totalmente destruído, assim como foi destruído. Outro profeta também, que Deus fazia ele sentir, porque o profeta do Antigo Testamento, ele também sentia o que Deus sentia. É o profeta Ezequiel, mais um dos profetas. Ezequiel, ele foi exilado, já veio, então, a Babilônia, tomou a cidade de Jerusalém, levou exilado Ezequiel. Ezequiel, ele estava no rio Quebar, lá na Babilônia, e veio a mensagem de Deus para ele. Ali, na Babilônia, ele recebia predições do que estava acontecendo em Jerusalém. E no dia da morte da sua esposa, Deus disse para ele: hoje o templo foi destruído e queimado. Assim, você não vai chorar pela morte da sua esposa. Então o profeta perdeu a esposa no mesmo dia em que o templo foi queimado, e Deus disse para ele: não chora, não chora, e nem faça luto por ela. A mensagem de Deus para os profetas era muito forte. E também tem um profeta que também viveu a profecia na pele, que é o profeta Oséias. Oséias, ele teve que ir num prostíbulo, procurar para si uma esposa lá, comprar essa mulher, fazer filhos com ela. Ela depois o abandonou novamente, ele foi lá e comprou novamente essa esposa. Deus queria mostrar para Israel que eles eram assim, que eles eram como uma mulher adúltera. E Deus, então, resumindo, sempre ele trazia predições ou de conforto, como nós vemos no livro de Isaías, é cheio de predições de conforto, como Isaías 53, que vai vir o Messias, que o ano aceitável do Senhor chegará, que é o Isaías 61, mas tem também predições divinas de condenação, de juízo de Deus, assim como aconteceu com Israel. E hoje, quem são os Neviim, quem são os profetas de hoje? Olha, o profeta, ele era alguém inspirado por Deus para poder falar com Deus. E hoje a Bíblia fala que antes Deus nos falava pelos profetas, hoje ele fala por Cristo. Então todos nós que temos hoje Cristo em nossa vida, nós somos, de certa maneira, nós somos profetas, porque a palavra de Deus
está guardada no nosso coração por meio de Cristo. Por meio de Cristo, aquele que é perfeito. Antigamente Deus falava pelos profetas, hoje Ele fala por Cristo, por meio de Cristo. Então, os profetas da nossa geração, eles são cheios do Espírito Santo. Eles entram em seu quarto, falam com Deus e Deus os ouve e os responde, porque nós temos a Sagrada Escritura na nossa mão. Nós temos a palavra de Deus à nossa mão. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, em nome de Cristo Jesus. Tem uma série aqui no meu canal falando sobre as letras do alfabeto hebraico. Tem todas as letras, do Aleph ao Tet. Tem todas as letras lá. Todas as letras apontam para Cristo, tem as suas verdades. Siga e compartilhe, dê o seu like. Espero te ver no próximo vídeo.